Estou muito decepcionado com o presidente Putin. Eu achava que ele era alguém que cumpria o que dizia, e ele fala tão bonito e depois bombardeia pessoas à noite. Trump foi direto ao ataque. Putin não é homem de palavra. A declaração incendiou os bastidores da diplomacia internacional. O que está por trás dessa acusação brutal contra o presidente russo? A tensão entre Estados Unidos e Rússia está prestes a sair do controle, e isso pode ser o estupim de algo muito maior. Assista agora e entenda o que está por trás dessa nova crise internacional. Bem, parece que Donald Trump está ficando cada vez mais frustrado com a relutância do presidente da Rússia, Vladimir Putin, em encerrar a guerra na Ucrânia e agora está ameaçando a Rússia com sanções mais duras se não chegar a um acordo de cessar-fogo com a Ucrânia em até 50 dias. Então, como foi que a relação entre os dois líderes azedou? Vamos dar uma olhada. São os bons e velhos tempos do ponto de vista da Rússia. Em seu primeiro mandato como presidente do EUA, Donald Trump elogiou Vladimir Putin, acreditando em sua palavra sobre a interferência nas eleições em vez das próprias agências de inteligência americanas e menosprezando aliados tradicionais do EUA. Putin parabenizou Trump por sua segunda vitória eleitoral, parecendo ter grandes expectativas de uma reaproximação após os anos de Biden. Vimos as declarações do recém-eleito presidente do EUA e dos membros de sua equipe sobre o desejo de restabelecer contatos diretos com a Rússia. Inicialmente, Trump parecia ficar do lado de Putin em vez da Ucrânia, repreendendo o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky na Casa Branca, culpando-o por iniciar a guerra em seu país e interrompendo brevemente o envio de armas e o compartilhamento de informações de inteligência. Putin pareceu interpretar isso como um sinal verde para intensificar ainda mais as ações na Ucrânia. Enquanto a guerra extenuante continuava na linha de frente, a Rússia disparava cada vez mais mísseis e drones kamikaze contra as cidades ucranianas. Houve negociações na Arábia Saudita entre diplomatas do EUA e da Rússia para encerrar a guerra. Houve negociações na Turquia com Zelensky esperando em vão, já que Putin não apareceu. Trump, que se vendia como negociador por excelência, agora não conseguia fechar o acordo. Olha, nada vai acontecer até que Putin e eu nos encontremos, ok? Mas a guerra continuou e não houve encontro presencial. O tom vindo da Casa Branca começou a mudar. Em maio, Trump foi às redes sociais dizer: algo aconteceu com Putin. Ele ficou completamente louco. Durante todo esse tempo, o Kremlin manteve um tom respeitoso, elogiando a força e a liderança de Trump, mas com um ataque maciço de drones à capital da Ucrânia, Kiev, que ocorreu apenas algumas horas após um telefonema entre Trump e Putin. Putin pode ter ido longe demais. Mas estou muito decepcionado com o presidente Putin. Eu achava que ele era alguém que cumpria o que dizia, e ele fala tão bonito e depois bombardeia pessoas à noite. Nós não gostamos disso. Obrigado a todos. Obrigado. A amizade de outrora parecia ter azedado contra todas as expectativas, mas Trump já mudou de ideia antes, apreciando sua reputação de observador imparcial. Líder imprevisível. Isso deixa alguma esperança para Vladimir Putin de que a situação possa se inverter mais uma vez. Perguntamos à jornalista e analista da Rússia, Catherine Belton, como Putin provavelmente vê o ultimato de cessar-fogo de 50 dias de Trump. Sim, não saberemos até que ele realmente se pronuncie, mas com certeza não é provável que ele reaja bem a ultimatos. Ele não gosta de se sentir pressionado. Ele não quer sentir que está em desvantagem e, de fato, como seu correspondente mencionou, há realmente a esperança em Moscou é que isso seja apenas uma fase passageira no relacionamento Trump-Putin, que em algum momento Trump esqueça completamente o fato de estar se afastando de Putin e talvez simplesmente ignore o conflito na Ucrânia porque percebe que é insolúvel, deixando a Rússia lidar com a Ucrânia diretamente e talvez parcialmente com a Europa, com quem a Rússia acha que pode lidar. Então, acho que no momento ouvimos o ministro das Relações Exteriores da Rússia que descartou Sergei Lavrov, que descartou isso como apenas mais um ultimato. Ele disse,
Já ouvimos tudo isso antes. Ouvimos falar em 100 dias, ouvimos falar em 24 horas, agora são 50 dias, então nada disso faz diferença. Ele diz, estamos lidando com as sanções e sem dúvida vamos lidar com mais sanções. Mas sabe, acho que há preocupações entre alguns setores da elite russa de que Putin possa ter exagerado. Agora, ao ignorar os esforços de Trump para fazer um acordo de paz e, de fato, intensificar os ataques à Ucrânia, Putin humilhou Donald Trump. Quais são os seus motivos? Eu só acho que ele acha que pode se safar. Ele acredita que, está certo, e como um analista russo me disse ontem à noite, ele falou, por que deveríamos parar uma ofensiva contra um exército em retirada? A Rússia acredita que está em vantagem, que o Ocidente é fraco, que o Ocidente não consegue se organizar para coordenar sanções e que, no fim das contas, ela vai prevalecer. Quero dizer, eles têm observado a desordem na Casa Branca. Foi há menos de 2 semanas que o Departamento de Defesa, o Pentágono, estava colocando um freio em mais ajuda à Ucrânia. Então, quero dizer, e também há muita disputa interna na administração do EUA, né? As pessoas ainda estão lutando para influenciar Trump sobre isso. Então, acho que no fim das contas, Putin está apostando que, primeiro, o que quer que os EUA agora forneçam via Europa não será suficiente para mudar a situação no campo de batalha. Ele ainda acha que vai ter a vantagem porque ele, o CRE, e tem controle sobre a indústria de defesa, né, russa, além de ter investido muito mais recursos nela do que a Europa, os Estados Unidos conseguiram investir em suas próprias indústrias de defesa. Agora, o tom de Trump em relação a Putin mudou significativamente desde que ele assumiu o cargo em janeiro. Como você descreveria o status atual da amizade entre eles, se é que podemos chamar assim? Bem, com certeza era uma espécie de bromance, e acho que Putin realmente acreditava que tinha uma relação especial com Trump, e Trump também acreditava que tinha essa relação especial com Putin. Ele realmente acreditava que seria o único capaz de fazer Putin sentar à mesa de negociações e acabar com a guerra. Mas obviamente não foi assim que aconteceu, e acho que talvez Putin tenha sido levado a uma falsa sensação de segurança, porque de fato nos primeiros meses após a posse de Trump, muitos dos enviados de Trump estavam basicamente repetindo os argumentos do Kremlin sobre a guerra e culpando a Ucrânia pelo seu início e essencialmente dizendo que a Rússia deveria ter controle total das regiões que anexou ilegalmente, mesmo que ainda não controle todo o território delas. Então, acho que eles simplesmente pensaram que poderiam fazer o que quisessem e que era improvável que Trump tomasse uma posição. E eu acho que a declaração de Trump ontem à noite, apesar de toda a agitação e meio que fanfarra em torno dela antecipadamente, mais uma vez mostra que Trump ainda não está totalmente pronto para se posicionar contra a Rússia. Ok, então agora ele está fornecendo armas via Europa, e isso é realmente um passo muito grande. Ele também está adotando uma ambiguidade estratégica sobre quais seriam esses envios de armas, deixando o Kremlin na dúvida sobre o quanto pode se complicar. Mas ele parou antes de impor novas sanções. A economia russa está realmente sofrendo agora. Ele deu à Rússia mais uma janela de 50 dias. A Rússia só precisa de 50 dias para a sua ofensiva de verão, então vai continuar de qualquer forma. Catherine Belton, muito, muito obrigado por sua participação. Muito obrigada. Bem, vamos discutir isso. Agora estou acompanhado por Boris Vorman, diretor da seção de política do Bard College aqui em Berlim. Boris, o que você acha das últimas ameaças de Trump à Rússia? Ele realmente mudou de opinião sobre Putin? Parece que está acontecendo uma grande mudança aqui e que há um certo impulso em toda essa discussão
Mas acho que é correto dizer que Trump nunca articulou nada parecido com uma visão de política externa muito clara. Quero dizer, sim, há uma mudança em direção ao mercantilismo, ao protecionismo, há uma mudança de afastamento da ordem liberal. Os Estados Unidos se tornaram muito voláteis, mas muitas vezes há uma ligação com a política interna, uma tentativa de, às vezes, tentar desviar a atenção de certas coisas que não estão indo muito bem em casa, como o projeto de lei Epstein agora, ou talvez também o chamado projeto de lei Big Beautiful, que pode não ter o sucesso que Trump estava antecipando. Então, ainda é uma mistura volátil e não sabemos realmente como isso vai acontecer. Milímetros. Em termos pessoais, então, o que dizer do bromance entre os dois líderes? Chegamos à fase de término do relacionamento deles? Nunca. Eu devo dizer honestamente que nunca entendi muito bem esse relacionamento. E sim, foi rotulado como bromance. Havia algo naquele rótulo. Acho que Trump parece ter uma fraqueza por líderes fortes ou autocratas, e isso é algo que já vimos desde o primeiro mandato. Mas, sim, ao mesmo tempo, ele próprio quer ser visto como um líder forte. Acho que Putin alimentou isso por um bom tempo, parabenizando-o e assim por diante. Bem, mas agora há um confronto que é difícil de evitar, eu acho, e Trump, para assumir uma posição forte, está se tornando mais conflituoso. Milímetros. Agora, você tocou nesse assunto. Trump prometeu que seria ele quem levaria Putin à mesa de negociações. Está na hora de ele admitir que está falhando? Acho que ele nunca admitiria isso, mas é verdade que foi uma promessa de campanha que ele acabaria com a guerra no primeiro dia de mandato. Acho que ele ainda está de olho no Prêmio Nobel e gostaria de encerrar esse conflito, junto com o conflito no Oriente Médio, para estar em posição de conquistar esse prêmio. Acho que com Trump, na verdade, não é tão complexo. Isso muito tem a ver com ego pessoal e o reconhecimento. Bem, falando sobre ego pessoal, se olharmos para o outro lado disso, agora que os EUA estão se engajando novamente na Ucrânia, você acha que Putin calculou mal como lidou com o presidente americano? Talvez. Quero dizer, é interessante que os EUA agora estejam se posicionando ao lado da OTAN, estejam restabilizando a ordem, mas acho que muitos danos já foram causados nesse meio tempo e há uma grande mudança. Os Equirã não parecem dispostos e talvez também não sejam mais capazes de fornecer certos bens públicos globais como faziam desde 1945. Quero dizer, um dos motivos pelos quais foi o hegemon, especialmente após a queda do muro, foi porque conseguia fornecer segurança, construir infraestruturas, manter a moeda líder, etc. E agora essas coisas estão em jogo e há muita confiança que foi abalada. E a volatilidade certamente está questionando isso, essa ordem mais ampla. Nesse sentido, acho que Putin tem buscado minar o Ocidente e minar essa ordem liberal. Até agora, ele não calculou mal, mas há uma mudança e isso vai alterar o momento. Você acha que os 50 dias, que é, bastante tempo, são uma indicação de que há uma saída para Putin? Sim. Eu acho que isso tem sido discutido internacionalmente em diferentes veículos de mídia, né, que 50 dias é bastante tempo para dar vantagem ao Putin, e formas de manobrar. Então, o que vai acontecer? O que acontece? Vamos ver o que acontece até lá. Não é a primeira vez que Trump também estabelece um ultimato e depois simplesmente esquece dele ou não pegou em nenhum momento posterior. Boris Forman, muito obrigado. Obrigado. O prazo de 50 dias que Trump deu a Putin pode ser o limite entre a paz e uma escalada ainda mais perigosa. A contagem já começou, e o mundo inteiro está em alerta. Se você quer continuar acompanhando cada passo dessa crise internacional, se inscreve agora no canal. Aqui você recebe a informação sem manipulação, direto ao ponto. Até o próximo vídeo, aqui no Poder em Foco.